Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre uma das ideologias do século XIX que ela permanece muito forte até os dias de hoje, que é chamado de nacionalismo, e quais são as consequências que aconteceram lá no século XIX para o surgimento dessa ideologia. Então beleza, vamos lá, vamos começar? Só lembrando, né, o que são as ideologias do século XIX, conjuntos de ideias que dão sentido para o mundo, né, que ajudam a interpretar a política, a economia e a sociedade do mundo, e que durante o século XIX elas não são pautadas pela religião, elas são pautadas pela ciência, né, pelo desenvolvimento científico. A gente já viu no vídeo anterior liberalismo político, né, uma participação maior das pessoas na sociedade, que vão gerar as revoltas liberais de 1830 a 1848, e no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês o nacionalismo, o que é o nacionalismo e uma das consequências no século XIX, que foi o processo de unificação da Itália e da Alemanha. E nos próximos vídeos nós vamos estudar as novas doutrinas sociais, que eu vou explicar para vocês o que foram essas novas doutrinas sociais. Então beleza, vamos lá, vamos pro nacionalismo. O que é esse sentimento de nacionalismo? Tá? O que é esse sentimento de você pertencer a alguma coisa? Por bastante tempo, né, especialmente durante o período da Idade Média, as pessoas tinham um sentimento de pertencimento à sua cidade, à sua vila. Né? Então, a pessoa ela se sentia parte do seu Dorf, do seu vilarejo. Né? Não muito mais do que isso, porque ela não conhecia mais coisas. Né? Só que com o tempo, a gente tem o processo de unificação, a formação das monarquias nacionais, né? A gente tem a formação de reinos que são maiores do que só a região da qual as pessoas viviam, da qual elas faziam parte, e assim a gente tem a formação de conjuntos maiores. Esses conjuntos maiores eles começam a ter em duas frentes diferentes, símbolos que vão unificar as pessoas. Né? Em cima você tem o símbolo de poder, né? Um governante para várias regiões diferentes, unificando isso, transformando várias regiões diferentes num reino só, mas entre o povo você também começa a ter elementos que vão fazer com que a pessoa se sinta parte de algo que é maior. Né? Quais elementos são esses? São coisas como, por exemplo, a língua das pessoas, uma cultura ancestral, né? Livros clássicos, músicas clássicas que fizeram parte da história daquele povo, lendas, tradições, hábitos alimentares. Então, todas essas coisas, todos esses elementos culturais, eles começam a servir como elementos de identificação desse povo. E quando você tem esse conjunto, de um conjunto de pessoas, né, que tem uma etnia que pode ser parecida ou não, você tem esse conjunto de pessoas que compartilha uma cultura em comum, que tem uma língua em comum, uma religião em comum, que tem elementos em comum, que compartilham o mesmo território em comum, governado por um mesmo estado, né, que tem o mesmo governo acima deles, a gente tem a formação daquilo que nós chamamos de nação. E o sentimento que você tem de pertencimento a essa nação é o que nós chamamos de nacionalismo. É quando você sabe que você pertence a algo maior do que só o seu vilarejo, que você e uma pessoa lá do outro lado, né, do seu país têm elementos culturais em comum com você. Esse sentimento nós chamamos de nacionalismo. E o sentimento do nacionalismo ele é fundamental para que você tenha o surgimento do Estado-nação, que é esse tipo de unidade política que vai surgir aí a partir do século XIX. Então, esse Estado-nação ele precisa desse sentimento de nacionalismo para que as pessoas se sintam parte dessa unidade territorial política que existe. Só que o Estado-nação, né, ele também é muito importante economicamente, especialmente falando da burguesia. Por quê? Porque quando você tem uma fragmentação política muito grande, né, quando você tem uma divisão do território em várias caixinhas diferentes, isso é ruim para a burguesia, porque você tem menos mercado consumidor, né, você tem menos pessoas dentro da sua região que vão consumir os seus produtos, e cada vez que você sai de um reino para ir para o outro, você vai pagar impostos. Então, se você unifica os reinos, se você tem um território que é maior, se você unifica os impostos, o dinheiro dentro desse território maior, você aumenta o seu mercado consumidor e você diminui o pagamento de impostos. Então, interessava para a burguesia essa expansão, interessava para a burguesia que esse sentimento de nacionalismo fosse responsável por diminuir a fragmentação política e transformar regiões em estados-nação, transformar isso em países. E esse sentimento vai ser responsável
por duas unificações que aconteceram no século XIX. Né? Esses países eles não existiam até o século XIX, né? E eles vão se formar durante esse período. Quais países são esses? A Itália e a Alemanha. Né? Então, o que aconteceu na Itália? A Itália ela era formada por um conjunto que nós chamamos de conjunto dos 7 reinos. Então, nesse mapa aqui do lado, você consegue perceber que a bota italiana ela é dividida em várias regiões diferentes, vários reinos diferentes. Entre esses reinos, os reinos mais desenvolvidos eram esse reino do norte aqui, o reino de Piemonte, que estava junto com a ilha da Sardenha. Esses reinos aqui, o reino de Piemonte e Sardenha, ele era o reino mais desenvolvido industrialmente falando, que estava passando pela segunda fase da Revolução Industrial, que tinha uma burguesia maior. O sul italiano, né, ele era mais agrário, ele era mais rural, e você também tinha esse território aqui no meio, que são os chamados estados da igreja. São territórios que desde lá do século 8 depois de Cristo, eles pertenciam à Igreja Católica. Então o que aconteceu? Você tem aqui vários reinos diferentes, isso é ruim para a burguesia italiana, especialmente para a burguesia de Piemonte e Sardenha, e interessava para eles fazer um processo de unificação. Agora, como é que você vai unificar países tão diferentes, reinos tão diferentes, né? Aconteceram guerras internas, aconteceram conflitos, a gente tem revolucionários como o tal de Giuseppe Garibaldi, um cara que depois foge para o Brasil, participa da Revolução Farroupilha, volta para a Itália, participa, né, da unificação italiana. Então você tem revolucionários que tentaram fazer isso através de guerras internas, mas uma das formas que contribuíram para a unificação italiana foi uma guerra que aconteceu contra o Império Austro-Húngaro, né, que a gente tem uma questão interessante. A melhor forma de unificar pessoas que pensam diferente é criar um inimigo em comum. E esse inimigo em comum, ele surgiu aqui em cima, né, foi o Império Austro-Húngaro, que estava tentando conquistar territórios aqui. Os italianos acabam se unificando para lutar contra o Império Austro-Húngaro, e isso vai ser uma das coisas que vai contribuir para o processo de unificação da Itália. Em 1848, a Itália, né, deixa de ser um conjunto de reinos e passa a ser um país unificado. Aqui a gente tem algumas coisas que são importantes. Né? Primeira coisa importante, a unificação italiana acontece do norte para o sul, né? Porque você tem aqui o reino aqui do norte, o reino de Piemonte, que vai ser responsável por unificar em direção ao sul. Então ela acontece de cima para baixo, do norte para o sul, mas ela também acontece de cima para baixo do ponto de vista social, porque ela acontece do governo e da burguesia em direção ao povo. Depois que aconteceu a unificação italiana, um ministro italiano chamado Cavour disse: fizemos a Itália, agora precisamos fazer os italianos. Ou seja, a gente fez o país, agora a gente precisa criar, a gente precisa forjar esse sentimento do nacionalismo nos italianos. Então esse sentimento acaba sendo construído nos italianos depois do processo de unificação que aconteceu na Itália. E um dos elementos que vai contribuir para isso é a pizza. Né? A primeira pizza que nós temos na história é a pizza Margherita, que foi feita em homenagem a uma rainha, né, que o nome dela era Margarida, e as cores dos 3 ingredientes principais dessa pizza formam a bandeira da Itália. O vermelho do tomate, o branco da mussarela de búfala e o verde do manjericão. São os 3 ingredientes que formam a pizza Margherita, que é um dos símbolos que você tem dessa identidade nacional italiana. Agora também rolou uma treta com a unificação da Itália. Qual treta que foi essa? A treta aconteceu com a Igreja. A Igreja Católica era dona de muitos territórios aqui que eram chamados de os estados da igreja. Aquilo que pertencia à Igreja Católica há quase 1000 anos, desde uma doação que tinha sido feita por um rei chamado de Pepino o Breve. Só que depois da unificação da Itália, essas terras foram tiradas da igreja. E o Papa se declarou refém na cidade de Roma. Ou seja, o Papa ficou chateado, #chateado, que eles tinham perdido terras por causa dessa unificação italiana e tinha uma treta entre a Igreja Católica e o governo italiano, né, por causa que esse processo de unificação tirou terras da igreja. O nome que a gente dá para isso é questão romana, tá? Que vai ser resolvida só mais tarde durante o governo do Mussolini. O outro país que vai se unificar,
né, vai ser a Alemanha. A Alemanha não existia como país até 1871. O que você tinha era um conjunto de vários reinos diferentes. Alguns livros falam 32, 36, 39, mas você tinha muitos reinos diferentes que nós chamamos de reinos germânicos, né? Existia uma fragmentação política muito grande, como mostra o mapa que está ali do lado. E entre esses reinos, o mais poderoso, o mais importante dos reinos é o reino da Prússia. Prússia não tem nada a ver com Rússia, tá? Prússia é um reino germânico que era o reino germânico mais desenvolvido, o mais rico, o mais poderoso que você tinha entre esses reinos germânicos. E é a Prússia que vai capitanear esse processo de unificação que você vai ter dos reinos germânicos. Essa unificação ela acontece em duas etapas. A primeira etapa que a gente tem é uma unificação econômica, chamada de Zollverein. Zoll, em alemão, significa imposto, Verein, união. Então, o que aconteceu? A Rússia propôs, né, pelos interesses da burguesia, de circular mais a mercadoria entre esses reinos, uma unificação econômica entre os países desse bloco de reinos germânicos. Então, eles diminuíram os impostos entre eles e aumentaram os impostos para fora, né? Essa primeira etapa da unificação da Alemanha é uma unificação econômica chamada de Zollverein. Ao mesmo tempo, na Prússia você tem a ascensão desse sujeito que aparece aqui do lado, chamado de Otto von Bismarck, o ministro da guerra da Prússia. E ele prometeu que ele iria fazer a unificação da Alemanha a ferro e sangue, ou seja, através de guerra, através de intervenção militar, através da força, ele iria unificar esses reinos germânicos. E através de uma série de guerras, né, foram 3 guerras diferentes, uma guerra contra a Dinamarca, aqui no norte, que ele vai anexar o reino de Schleswig, né, para a Alemanha, uma guerra contra a Áustria, aqui embaixo, que ele vai anexar territórios que antes pertenciam ao Império Austríaco, à Alemanha, e uma guerra contra a França, na qual ele vai anexar a Alsácia-Lorena, que são esses territórios aqui. O Otto von Bismarck vai conseguir unificar esses reinos todos aqui, né, e vai transformar eles na Alemanha em 1871. Então a Alemanha ela se forma como país unificado em 1871. Desse processo todo, tem 2 coisas que você precisa lembrar. Tem 2 coisas que são importantes. Primeira coisa que é importante você lembrar: Alemanha e Itália se unificaram depois. Tá? Por que é importante você lembrar disso? Mais tarde a gente vai ver imperialismo, neocolonialismo, a gente vai ver as tensões que aconteceram por causa disso e você precisa lembrar que Alemanha e Itália se unificaram depois. Esse é um negócio importante que você precisa se lembrar. Segunda coisa: a Alemanha unificada se transforma numa grande potência. Quando você tinha vários reinos germânicos, eles economicamente separados, eles eram mais fracos. Mas quando essa Alemanha se unifica, né, quando esses reinos germânicos se transformam num país só, ela vai se transformar numa grande potência que vai rivalizar com outros países, com outras potências que existiam naquele tempo, que eram principalmente a Inglaterra. Então a Alemanha unificada vai se transformar numa grande potência. Isso é uma coisa que você precisa lembrar. Beleza, pessoal? É isso daí. Abraço.